Olá a todos e a todas. Como vocês já devem saber, eu me chamo Guilherme Felipe. Caso você não me conhece, por favor, entre no meu Instagram, guilherme.felipe. E hoje eu quero apresentar para vocês essa obra, que ela é uma cópia da obra de Konstantin Savitsky. Ela se chama Monk, foi feita em 1897 e esse pintor é um renomado artista russo que se formou na Academia Imperial de Belas Artes da Rússia e fica localizado em São Petersburgo. Eu vou fazer uma introdução a respeito dos materiais que serão utilizados para essa pintura. Posteriormente eu vou mostrar como ela foi feita, o passo a passo, as camadas de cores e tudo mais. Tudo bem? Eu espero que vocês aproveitem o vídeo. Aqui são alguns materiais que eu utilizei para fazer essa pintura. Então, esse primeiro objeto que eu coloquei, ele se chama paleta, depois a espátula, e eu acabei utilizando 5 cores, né, para fazer a pintura, que seria o preto, o branco, a alizarin crimson, que é esse vermelho, a terra siena queimada e amarelo ocre, que foi o último. Alguns pincéis também que eu utilizei, né, são de uma numeração um pouco menor e com o pelo mais macio, né, que seria pelo de Marta. Esses outros pincéis já são pelo de porco. Eles são um pelo um pouco mais rígido, né, e facilita carregar um pouco mais de tinta. Então a gente começa a pintura com esse tipo de pincel e depois, para fazer algum detalhe um pouco mais delicado, a gente usa o outro pincel mais macio. E esse é a terebintina, que é para diluir a tinta. Então essa é a nossa referência, a nossa imagem de referência, que nós iremos copiar e na sequência como ficou a cópia, que seria o produto final. Eu já resolvi começar o vídeo direto com a pintura, né, porque senão demoraria muito até mostrar essa parte do desenho, né? Mas basicamente o que eu fiz foi dividir a tela, né, e a imagem de referência para poder fazer seções com que me facilitasse transferir o desenho para a tela, né? Então você pode notar ali que tem algumas linhas, né, e essas linhas elas foram me guiando para realizar esse desenho. Eu utilizei carvão vegetal, para realizar esse procedimento. Posteriormente a gente foi utilizando a tinta, né, extremamente diluída com a terebintina, para facilitar essa primeira demão, né. A tela também você pode perceber que ela já estava com uma cor um pouco marrom de fundo. E por que disso? Quando a gente utiliza esse tipo de método, ele facilita com que a gente consiga visualizar valores na tela, né? Valores na imagem, no momento que a gente vai transferir esses valores para a tela, isso fica mais fácil de se fazer do que numa tela puramente branca, né? Então aqui a gente já fez a primeira demão, né, vamos dizer assim, a primeira camada, buscando só trazer as cores principais e os valores principais. O que seriam esses valores? Claro e escuro, né? Tentar pintar um pouco mais claro, onde é mais claro na referência, e pintar mais escuro, onde é mais escuro na referência. Então a gente vai buscando modelar a pintura, a imagem, né, que a gente está copiando, sempre prestando atenção nas formas, né, e nos valores. Então esses são pilares extremamente importantes na pintura e que garantem que a imagem ela seja copiada com maior precisão, né? Isso também garante a pintura, quando ela é relacionada a uma pessoa, né, ou a um objeto, que ela se aproxime mais da realidade, né? Então isso vai garantir uma aproximação maior da realidade dessa figura, né, das formas dessa figura. Então aqui nesse momento eu estou buscando encontrar quais são os valores mais escuros da pintura, que é o que daria o que vai dar essa impressão de tridimensionalidade, né? Então primeiro eu vou para o mais escuro, aí em volta eu vou buscando colocar um pouco mais claro e vou trabalhando, vou fazendo esse jogo até que a imagem ela se pareça
mas com a imagem de referência. É importante a gente perceber também que, geralmente, é melhor a gente já começar direto na imagem principal, né, do que na imagem de fundo. Isso vai fazer com que você procure se aproximar mais daquele objeto que realmente tem importância na obra que você está produzindo, né, na tela que está sendo pintada. Então, por exemplo, a gente já fez a primeira mão, né? Buscou colocar toda a parte principal dessa pessoa que nós estamos pintando, e depois nós resolvemos fazer a parte do fundo, né? Com a segunda mão, já voltei novamente na figura principal e estou tentando me aproximar ao máximo, né, do que seria a figura de referência. Um outro cuidado também que a gente tem que ter é no momento de fazer o rosto, né? Muitas vezes a pessoa acaba tentando utilizar alguns estereótipos, né, alguns símbolos, né, que parecem um olho, parecem com um nariz ou parecem com uma boca, e no final das contas o efeito que isso traz para a pintura é horrível, é muito ruim. Vocês podem notar que daqui a pouco eu vou começar a pintar ali a parte da barba, e nesse momento eu não vou estar colocando fio por fio. Eu vou tentar fazer, o cabelo também é a mesma coisa. Eu vou tentar fazer de uma forma que ele se pareça mais com uma barba completa. Olha só como é que eu estou colocando. Primeiro a parte escura, né, tanto no cabelo, apesar de estar refletindo ali a luz, essa é a parte escura do cabelo, né, para depois entrar com uma parte mais clara, que é o que está mais próximo do observador, né? Então, aquela parte ali da barba e a parte do cabelo que não foram pintadas de forma mais clara, elas ainda serão mexidas, né? Eu vou mexer ainda nelas, e ela vai parecer um pouco mais tridimensional. Uma coisa interessante também é essa parte em que a imagem ela vai tocar com o fundo, né? A imagem principal ela vai tocar com o fundo. Muitas vezes a gente vai ter que ficar pintando o fundo enquanto está pintando essa imagem, para que você consiga fazer de forma correta as linhas que são os limites da imagem com o fundo da tela. Então isso daí é importante você já também ir trabalhando, né? E conforme vai trabalhando, por exemplo, essa parte ali da manga, né, da blusa dele. Então eu tive que refazer um pedacinho ali enquanto estava fazendo o fundo da tela. E isso vai fazendo, é como se fosse um jogo de puxa e estica, né, puxa e empurra, e é com isso que você vai trabalhando até você chegar num resultado satisfatório. Bom, agora a gente já está finalizando a obra, terminando de pintar o fundo, colocando alguns detalhes, né? E nessa obra a dificuldade maior que eu encontrei foi fazer tanto as tonalidades de pele quanto as formas, né, do rosto, né? Isso realmente foi um pouco difícil. Igualmente a dificuldade estava na roupa dessa pessoa, né? A roupa dela também estava cheia, tinha muitas dobras, né, e extremamente escura. Então isso que dificulta um pouco você conseguir fazer aquele contraste, né, entre o claro e o escuro, sabendo que os tons mais claros serão próximos do escuro, né? Então isso fica bem difícil de controlar e de fazer a roupa, né? Só aqueles pequenos detalhes que tem ali que seria um pouco mais claro, um pouco mais branco, que se destacam mais, né? E aí a gente vai finalizando, né, o fundo, ainda estava na primeira demão, colocando alguns detalhes, assim para já finalizar a obra.
E esse é o resultado final da cópia, né? Como um estudo, eu acho que foi muito produtivo, deu para aprender bastante coisas. Aqui ela já está seca, né? Já secou durante um mês e meio, ela não está soltando mais a tinta na ponta dos dedos, mas ela precisa de mais um tempo para poder ser envernizada, né? Mas é uma excelente composição, eu gostei bastante de fazer a cópia dessa obra.